Volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Por favor, abra sua Bíblia no 16º capítulo do Coletor de Impostos. Não é o governo. O nome dele é Mateus. 16º capítulo de Mateus, começando com o versículo 13. Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Eu quero usar como tópico, usando por alguns minutos, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A Igreja do Senhor Jesus Cristo. Abaixa sua cabeça, por favor. Pai Celestial, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos a você para nos ajudar a declarar a Tua palavra e pregar isso que o Senhor nos entregou. Venha nos ungir para que possamos passar às pessoas o que o Senhor nos passou, e eu te peço no todo-poderoso nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém e amém. Se você notar, e eu sei que a maioria de vocês já fez isso, em todo o Velho Testamento, 2 vezes maior do que o Novo Testamento, você não vai encontrar a palavra igreja mencionada nenhuma vez. Pense nisso. Algo tão poderoso no mundo inteiro, com tanta influência, com a influência que tem hoje no mundo, e ainda assim não é mencionado nenhuma só vez no Velho Testamento. O mais perto que chega disso é a palavra gentios, é usada 2 ou 3 vezes, e é só isso. Por quê? Porque é que é algo tão significante, tão importante, algo que é tão influente, que carrega um peso, e eu estou falando da verdadeira igreja, eu vou explicar o que isso é em um momento, do Senhor Jesus Cristo. E ainda assim nem foi mencionado em nenhuma das grandes profecias que foram dadas por Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, Sofonias, Obadias. Os grandes sábios, os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Josué, nunca foi mencionado em suas declarações ou declarações proféticas. Os grandes profetas, os grandes sábios, os grandes patriarcas. Por quê? Nunca foi a intenção de Deus para a igreja ser como é hoje. E tem sido por mais ou menos 2000 anos. Era o plano de Deus que Israel aceitasse a Ele como Messias deles, Senhor deles. E para que eles evangelizassem o mundo, e você pode chamá-los de igreja nesse tipo de visão, mas nessa capacidade somente. Agora, através de presciência, Deus sabia que isso não aconteceria. Ele sabia que Israel iria rejeitar o filho dele.
e iria colocá-lo em uma cruz, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto dele. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Então Deus sabia o que eles iriam fazer com o filho dele. Ele sabia até mesmo antes da fundação do mundo que Deus iria ter que se tornar homem e ir à cruz. E ali para fazer expiação pelos pecados do homem. Deus é onisciente, significa que ele sabe de todas as coisas, passado, presente e futuro. Ele é onipotente, significa que ele é todo-poderoso, não há nada que ele não pode fazer. Significa onipresente, significa que ele está em todo lugar, ao mesmo tempo. Esse é Deus. Israel ainda vai cumprir o plano original de Deus. Porque o grande profeta Isaías, que escreveu o grande capítulo 53 do livro dele que eu acabei de falar para você, também disse que Israel vai viajar o mundo inteiro contando a história de Jesus Cristo no reino que está por vir. Glória a Deus. Glória a Deus. De qualquer maneira, ainda assim, existe uma profecia que foi dada por Jesus Cristo, que eu acabei de ler para você hoje. E ele disse para os discípulos dele: quem os homens dizem que eu sou? Eles disseram: alguns dizem que você é Elias, alguns dizem que você é Jeremias, o profeta, que voltou. E ele disse: mas quem vocês dizem que eu sou? Eu acredito que aqueles discípulos ficaram ali por um momento olhando para ele. E finalmente Simão Pedro disse: glória a Deus, tu eres o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus, tu eres o Cristo. E senhoras e senhores, esse é quem Jesus verdadeiramente é. Ele é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o mais belo entre os milhares, a estrela da manhã, o Salvador, o que cura, o Rei que está por vir e o que batiza com o Espírito Santo. E Jesus disse: Pedro, carne e sangue não te disseram isso, mas o meu Pai que está no céu. E ele disse: você é Pedro, e sobre essa rocha, a rocha que você acabou de mencionar, que sou eu, Jesus Cristo, eu vou construir a minha igreja. Eu vou construir a minha igreja. Agora ele não diz que ia construir, mas eu vou construir. E ele construiu, senhoras e senhores, e ele ainda está construindo, e ele vai continuar a construir até que ele volte. E as portas do inferno não vão prevalecer